Então, a gente vai ver hoje função exponencial, certo? Exponencial lembra a potenciação, né? Exponencial, quando a gente tem uma base, né? Vou mostrar aqui para vocês. Antes de falar sobre isso aqui, deixa eu ver se tem uma tela em branco ali. Ah, tem. Eu já volto lá. A gente tem assim, uma base, né? Exponencial. Vou pegar o lapisinho. Quando eu tiver uma base, vou ter, por exemplo, assim, eu vou ter 3 ao quadrado, né? Esse 3 seria a minha base. Esse 2 aqui, que está lá em cima, seria o meu expoente. Base, expoente. E o resultado, aliás, quando eu tiver 3 ao quadrado, esse 2 indica ao quadrado, né? Está indicando, apesar dele pequenininho lá em cima, ele indica que eu estou multiplicando a minha base 3 duas vezes. 3 vezes 3. E quando a gente multiplica fatores, no caso, né? O 3 é chamado de fator, certo? Cada um deles é chamado de fator. E o resultado dessa minha multiplicação, certo? Não é 2 vezes 3 que é 6, não. É 3 vezes 3 que vai dar 9. É 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, que é 9. O resultado da minha multiplicação seria minha potenciação, né? Então, quanto que vale 3 ao quadrado? 9, porque eu vou fazer 3 vezes 3. O número que está lá em cima, o 2 pequenininho, indica quantas vezes eu estou multiplicando a minha base, certo? Se eu tiver lá, por exemplo, 2 elevado a 7, não é 14. Muito erro comum acontece, dizer, 14 é a resposta. Não, eu estou multiplicando 7 vezes a minha base 2. Então, vai aparecer um fator aqui 2, 7 vezes. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, são fatores, né? A minha potenciação seria 7 vezes a minha base 2. Então, seria assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui. E 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Ou seja, 2 elevado a 7 é igual a 128, certo? Então, o número que estiver lá em cima, na minha base, ele indica quantas vezes eu preciso multiplicar ela, tá? A minha base. Apesar de pequenininho, ele vale muito, certo? Então, isso seria, a gente está falando de potência. Vou limpar tudo para a gente voltar lá. Potenciação, né? Existem as propriedades da potenciação. Propriedades. Se eu tiver aqui, por exemplo, não sei se tem alguém querendo entrar. Eu vou ter que só baixar um pouquinho, mas tá. Ó, propriedades da potenciação, né? Eu vou ter aqui, tá vendo que a primeira letra A, ela diz assim, ó, A elevado a M, MN, como se fossem os meus expoentes, MN, certo? Quando eu tiver uma multiplicação, como acontece aqui, deixa eu pegar, já tá com a canetinha. Se tiver uma multiplicação, aqui, ó, pontinha vezes, certo? Eu vou somar os meus expoentes, eu vou repetir a base A e vou somar M mais N, somar expoente. Vamos pegar um exemplo aqui prático dessa aqui. Se eu tiver ela assim, ó, eu vou ter 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, certo? A base é A, continua sendo A, igual A e A. Um é M e outro é N. Então, um eu chamo de 3, outro eu chamo de 2. N e N são números diferentes, né? Expoentes. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou somar esses numerozinhos sempre que a gente tiver, que está lá em cima. Sempre que a gente tiver uma multiplicação. Então, ó, eu vou repetir a base 2, e 3 mais 2 eu vou ter 5. Ou M mais N, né? Ou 3 mais 2, 5. Eu somo os numerozinhos que estão lá. E 2 elevado a 5 é 32, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Quando a gente tiver o segundo exemplo aqui, ó, A, né, como base, eu vou ter A elevado a M sobre toda fração representa uma divisão, elevado a sobre N, A elevado a M, dividido para A elevado a N. Então, quando a gente tem uma divisão, que toda fração representa uma divisão, a gente diminui o expoente, como está ali. Então, repete a base e diminui o expoente. Repetiu o A
e pegou lá o m menos o n. Então, por exemplo, se eu vou pegar o mesmo exemplo, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Então, quando for divisão, esses numerozinhos que estão ali, 3 e 2, que são os expoentes, serão diminuídos. Então, vai ficar assim, ó, 3 tira 2, vai ficar 1. Repete a base e 1. E 2 elevado a 1 é 2, porque uma vez 2 é 2. Então, a primeira, 32, a segunda vai dar 2, certo? Desse jeito aqui. Considerando que a base é 2 nesse caso, mas não precisa ser sempre 2. Eu estou usando o mesmo exemplo, certo? Ô, professora, mas sempre que a que for A é 2 ou muda assim? Não, considerando. Eu estou usando exemplo, mas podemos mudar. Vou mudar de base então. Vamos dizer que a base agora aqui é que se a gente aumenta muito, vocês vão perceber o que acontece. Cada vez que aumenta, muito grande vai dar a minha resposta. Imagina se fosse um 5 aqui, ó, no lugar do... Vou botar 5 então, de propósito, tá? Aqui em cima, nesse primeiro exemplo, se fosse um 5 de base, né? Eu que estou dando o valor que eu quero, né? Vou dizer que é 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado, certo? Também não precisa ser sempre 3 e 2, tá? Pode mudar também. Eu colocando números baixos para a resposta não dar tão alta. Então, a gente soma quando é vezes, ó. Repete a base e soma. 3 mais 2, 5. Agora, imagina quanto é que vai dar isso. Eu tenho que fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes. Uma, vou botar aqui, 2, 3, 4, 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que é um 5, né? Então, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625, né? Agora começou a ficar muito grande a conta. 625 vezes 5, vou fazer lá, 625 vezes 5, alguém sabe? 625 vezes 5 dá 3.125. Então, olha só, eu só mudei a minha base, mas olha a resposta que deu, 3.125, tá vendo? Então, quanto maior a base, maior vai dar o meu resultado. Certo? Então, eu estou colocando base 2 para vocês entenderem, para ser mais fácil de calcular aqui, só como exemplo, né? Mas podemos mudar, vamos colocar agora o A como se fosse 3, certo? A minha base. O M e o N pode assumir qualquer valor, né? O A só não pode ser 1, porque daí não vai mudar nada. O A tem que ser diferente de 1, certo? Então, eu vou ter assim, ó, 3, entre parênteses, elevado, vamos botar aqui 3 o M, 3 o A, e 4 o N, 4N, então. Quando a gente tem um parênteses, assim, tem 2 expoentes lá em cima, pequenininho, a gente multiplica, a gente chama assim, ó, essa propriedade, a terceira propriedade ali, a letra C, é a propriedade da potência, potência da potência chamado. Então, o que acontece? Eu vou repetir a base 3, né? E eu vou multiplicar os númerozinhos que estão lá em cima, vezes 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, 12. Então, é como se fosse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes. Vai dar um número bem alto aqui, certo? Vai dar um número mais alto. Se eu tiver aqui, ó, quando eu tiver desse jeito aqui agora, vou colocar aqui embaixo, um parênteses, agora o A e B, não tem só A, tem o A e B. Vou chamar o A de 2, o B de 3, elevado a M, que é 5, por exemplo. Eu estou mudando os valores, tá? Então, esse 5 é como se fosse uma propriedade distributiva. Porque vocês estão vendo que lá entre os parênteses a gente tem um vezes, e cada númerozinho tem um expoente que não aparece aqui. Mas o expoente que está ali em cima, eu brinco assim, ó, que só os inteligentes podem ver, é o expoente 1. Então, a gente vai fazer a distributiva, multiplicar assim, ó, com cada um deles, pelo número que está lá fora. Então, é como se fosse assim, ó, 5 vezes 1, 5. 2 elevado a 5. Copia lá agora o 3, que as bases são diferentes, 2 e 3, né? E agora 5 vezes 1, 5. E 3 elevado a 5. Aí eu tenho que primeiro resolver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Daí 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, e multiplicar um resultado pelo outro. Vai dar uma resposta lá também. Como eu estou mudando o valor agora, vai dar um valor meio alto, tá? Então, o número que está em cima, quero que vocês entendam que ele indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a minha base. Ela só tem que ser diferente de 0, de 1, né? Senão não tem como resolver, daí. Porque quando a base é 1, a resposta, por exemplo, se eu tiver lá 1 elevado a 1000, né? Não adianta ficar fazendo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 1000 vezes. A resposta vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1 é 1.
Né? Todo número elevado, se eu tiver a base zero, né? Quando a base for zero, eu vou perguntar para vocês agora. Olha só, vocês. Quando a base for zero, o que, que acontece? Não precisa me responder agora, tá? Quando o expoente for zero, a gente vai assim, 2 elevado a zero. Todo número, qualquer número elevado a zero é 1. Ah, se eu tiver 1000, então, 1000 elevado a zero. 1000 elevado a zero é 1, certo? Qualquer número. Ah, então vou marcar um x agora, quero ver. X elevado a zero. X elevado a zero é 1. Agora, quando a minha base for zero, zero elevado ao quadrado, por exemplo, que resposta será que eu vou ter? Né? Gostaria que vocês me respondessem isso aí numa próxima vez, numa próxima oportunidade. Não precisa ser agora, tá? Na letra E, a gente tem a propriedade da divisão de potências. E o B tem que ser diferente de zero. Porque se o B for igual a zero, não existe divisão. Se o A tiver um número qualquer, vamos dizer que o A vale 4, e o B for zero. 4 dividido para zero, que toda fração representa uma divisão, 4 dividido para zero não existe. Se a gente pegar na calculadora mesmo, tá? Apertar lá 4 dividido para zero, vai continuar zero na minha telinha, quem tem calculadora pode fazer ali. Ou qualquer outro número dividir para zero. Vai dar um E virado na calculadora, que significa erro. Então, é impossível dividir para zero na matemática. Não existe divisão por zero, certo? Mas quando a gente tem com B diferente de zero, qualquer valor para B menos zero, né? Vamos colocar aqui então, ó, entre parênteses, um exemplo. Se eu tiver lá 2 sobre 7, né, qualquer valor, e elevado a 4, como eu falei ali para vocês. Esse 4 acontece igual na propriedade na letra D, lá de cima, né? Que é a propriedade distributiva. Então, esse 4 ele vale para esse primeiro, e esse 4 ele vale pelo de baixo também, pelo numerador, que está em cima, que é o 2, e pelo denominador, que é o 7, que está embaixo. Então, ficaria assim, ó, 2, tem umzinho lá no 2, expoente, né? Multiplica igual a gente fez, propriedade distributiva, 4 vezes 1, 4, né? Que é um 4. Meu, que 4 fez, deixa eu arrumar isso aí. E multiplica com o de baixo também, né? Eu estou mostrando as propriedades para vocês, para a gente poder chegar na ideia de função exponencial, né? Então, ó, 4 vezes 1 ali, ó, é 4. Aí o 7 vai repetir a base, né? E 4 vezes 1 ali do 7 é 4 também. Então, é como se fosse cada um deles elevado a 4, certo? Para B diferente de zero. Esse B diferente de zero é só uma notação matemática para a gente entender que não pode ser zero, certo? Senão, não é válido. Então, essas são as propriedades. Eu até brinco assim, a primeira propriedade, a gente tem que pensar assim, a primeira e a segunda é as mais interessantes, né? Porque a terceira, a quarta e a quinta não muda muito a resposta final. Não que a primeira e a segunda não muda não, mas são as mais utilizadas, mais interessantes. Seria assim, ó, eu brinco, hoje à noite, né, quando chegar lá a terminar a aula, a gente tem que olhar para o marido, para a esposa, não sei, para a namorada, ou namorado, e dizer lá assim, multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma expoente. Se o cara ou a mulher lá, né, for esperta, vai responder, né? Ah, então, divisão de bases iguais, a gente conserva a base e diminui os expoentes, né? Então, a gente tem duas opções que tem que gravar. É lindo isso na matemática. Multiplicação conserva a base e soma. Quando a divisão conserva a base e diminui. Isso é muito bonito, tá? Então, a gente tem que gravar essa poesia matemática, certo? Grava lá. Quem sabe pode até cair numa prova, né? Uma dica, beleza? Eu gostaria agora, eu não tô vendo ninguém. Eu vou tentar ver vocês. Vou dar uma olhada aqui, vamos ver se vai pedir para manter. Manter. Daqui a pouco eu abro. Só para ver vocês. Tomara que não apaga nada. Só vou diminuir aqui. Então, eu vou pedir para vocês pegarem, eu vou pegar também, uma folha de... Você tem uma folha aí? Uma folha de papel ofício? Ah, eu tenho aqui. Uma folha de caderno, uma folha de papel ofício, uma folha. Se tem uma folha aí, arranca. Eu gosto de mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque nós vamos falar agora de expoente negativo, tá? Quem não tem, olha, né? Tem gente que está tendo aula no serviço. Rafael. Não consegue chegar a tempo. É a vida, né? Cada um dá... Oh, meu Deus, ali não sai toda a vida, isso ali. Então, olha lá.
Então, a gente tem uma folha lá, certo? Essa folha, ela representa, se fosse, claro, se a gente falar, vamos falar árvore genealógica, né? Uma pessoa. Eu gosto de mostrar isso porque a gente aprende PA e PG também com ela, que é o próximo assunto. Opa, a Maria vai entrar. Deu boa? Ó, PA e PG. Certo? Dá para utilizar também. Pegaram a folha, gente? Pegou, Samira? Hein, Samira? Pegou a folha? Não escuta? Samira? Pegou a folha? Quem está em casa tem folha. Quem tá no trabalho é difícil. Eu peguei. Tá, então é o seguinte, ó. Eu peguei. Ah, mas tem que abrir a câmera, como é que eu vou ver vocês fazer? Oi, Pro, não tinha entendido o que é. Não consigo Pegar te uma ouvir. folha. Pega uma folha. Viu? Tá aqui, ó. Tem que abrir a câmera agora? É, tem, claro. Ah, é? Como é que eu vou Eles falaram pra... Não, mas eu vou mandar foto, não precisa aqui da câmera aberta. Ah, e abre lá, Vitor. Não dá, a minha câmera tá estragada, professor. Tá nada, isso é desculpa de amarelo? Não, é verdade. De amarelo bonito estampado. Oi, Pro, pra Sim, que mas aí... Se eu dobrar essa folha aqui, não dobrar no meio, eu dobrar a folha, diz pra mim, o dobro dessa folha. Quanto que eu vou ter? O dobro de uma folha. Metade? Não, o dobro dessa folha. Ah, dobro. 2 folhas, certo? O dobro de 2 folhas. 4 folhas. 4 folhas. 4 folhas. Agora imagina que eu vou elevar esse 4 ao quadrado. Certo? Eu tenho 4 folhas, eu vou dobrar aquilo lá, mas daí vai dar 8. Mas tudo bem, eu vou dobrar o 4. Vamos lá primeiro, eu vou dobrar o 4. Eu vou ter quantas folhas? 8. 8 folhas. Se eu dobrar de novo 8. 16. Vai falando aí, tem que ser mais rápido. Se eu dobrar o 16. 16 folhas, já imaginou? De uma partir para 16. Dobrei de novo. Dá 32. 32. Se eu dobrar de novo. 64. Se eu dobrar de novo. Tá com promoção. 128. Dobrar de novo. Puta merda! Olha o palavrão. Dobrei de novo. Vai lá, tem que ser mais rápido. Nós já vamos usar a folha, tá? Só um pouquinho. Dá 200. Dobrei de novo. Tá, mas parou aonde? Tá 128. 128. Tá, dá 240 mais. Acabou a folha. Agora sim, Samira, a gente vai dobrar. Vamos dobrar a folha no meio. Mas bem certinho. Sim, mas não era pra dobrar antes? Dobrar a folha no meio. Bem certinho. Lembra que o dobro de uma folha dava outras 2 folhas, não tem aqui? O dobro de uma dava outras 2. Imagina, depois mais 2, 4, 8, 16, certo? Agora imagina, né? Imagina dobrando a folha no meio. Certo? Eu não tenho mais o dobro daquela uma folha que é 2, eu tenho uma metade? Concorda comigo? Tá, eu dobrei uma vez. Eu tenho uma metade. Dobra de novo no meio. Vale para agora e vale para PG depois, tá? Quando eu chegar em PG. Ó, dobrei no meio de novo. Dobrei uma vez, dobrei 2 vezes. Deixa eu ver, eu acho que deu. Ô, professora, eu não consigo te ver. Mas eu consigo. Eu tô fora da câmera? Ó, dobrei uma, dobrei 2, certo? Quantos pedaços deu dobrando 2? Metade da folha, 4 pedaços. É, cada pedaço equivale a 1/4, né? Então, eu dobrei uma, dobrei 2, agora eu vou dobrar 3. Mais uma. Bem certinho lá, e força bem.
Dobrei 3 agora. Abre para ver quanto que deu. Deu 8. Quanto que deu? Que cabelo é esse, Lucas? 8. 8. Quanto que deu aqui? 8. 8. Então, eu dobrei 8. uma. Dobrei mais uma. Dobrei mais uma. Dobrar mais uma. 4 vezes agora. Vou dobrar 4 vezes, hein? Vai lá, dobra. Consegui dobrar 32 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Abre a folha. Quantos pedaços tem ali, gente? Conta a metade e depois só dobra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Dobro. Certo? Tá, eu dobrei uma vez. Um meio. Uma vez. Eu dobrei mais uma, né? Um quarto. Mais uma. Um oitavo. Mais uma. Um 16avos. Dobra mais uma. Vou dobrar 5 vezes agora. 5 vezes. Agora abre lá. Quantos pedaços tem ali? 16. Será? Dobrei 5 vezes já. Ah, espera aí. Quantos pedaços tem? 32. 32. Vamos dobrar mais uma. Viu? Agora ficou 6 difícil. vezes. Daí ficou difícil, 6. né? A folha fica dura. Tá difícil agora, né? Dá 62. 64, quer dizer. Tem que bater. Tem gente que já pegou o jeito, né? A folha não pode dobrar mais. Ela tá ficando impossível já, mas abre lá. Dobramos 6 vezes. Eu consegui dobrar mais Assim, 2 vezes. fisicamente, o papel tá um pouco difícil, porque o papel ele tem uma certa espessura e tal, mas matematicamente é possível da gente calcular. Infinitas vezes. Como se eu pudesse dobrar a minha folha muitas vezes. Agora vai dar 64, não vai? Eu na verdade, calculando, eu posso, pelo cálculo, né, dobrar minha folha infinitas vezes. Só fisicamente, no real, não. Tá? Mas fisicamente eu consigo fazer isso. E a gente percebe que cada vez que eu vou dobrando uma vez, ela vai dobrando o valor que eu tinha lá de pedacinhos. Na verdade, para mim, ele está diminuindo, porque está cada vez fracionando mais. Menor está ficando o meu quadrado. Né? Cada vez que eu dobro, a metade vai cortar. Vocês observaram isso? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa com esse papel que parece uma bobeira, ficar dobrando folha, mas não é. Ela serve tanto para expoente e também quanto para depois PG, que nós vamos chegar lá, tá? Eu vou abrir aqui de novo. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês o que aconteceu, o que a gente fez. Por isso eu escrevi dinâmica lá, tá? Olha só o que a gente fez. Vê se agora dá para enxergar alguma coisa. Dá para enxergar? Agora sim. Beleza, então. Ó, eu vou voltar na tela branca, tá? Porque eu quero escrever. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó. Vamos imaginar a folha como base 2, certo? Então, eu vou ter assim, ó. Se eu pegasse a folha, olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui para cá. Vou colocar aqui mesmo. 2 elevado a 0. A folha, ela representa 2 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é 1. É uma folha. Se eu pegar o dobro dessa folha, 2 elevado a 1. Seria 2 folhas. Ó, vou desenhar aqui, ó, uma folha, certo? O dobro dessa folha, 1 vezes 2, é 2. Então, seria 2 folhas, certo? O dobro. Estou dobrando. Ó, 2 elevado a 2. Eu queria que fechasse o microfone agora, tá, gente? Ó, 2 elevado a 2 é 4. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, vai dar 4 folhas. Certo? 2 elevado a 3, ó, é 8. Porque eu vou dobrar isso. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folhas. 2 elevado a 4, não vou desenhar mais, vou desenhar até 16, tá? É 16 folhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagina só.
10, 11, 12, 13. Vou desenhar de propósito. 14, 15. Eu não sei se eu desenhei 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 folhas. Só vou escrever agora, ó. 2 elevado a 5 vai dar 32 folhas. 2 elevado a 6, vocês foram me falando lá, dava 64 folhas. 2 elevado a 7, 128, né? 2 elevado a 8, que demorou a sair da cachola, 256. Né? E assim vai, ó. 2 elevado a 9, 512. 2 elevado a 10, 1024 e assim por diante, tá, gente? 2048, 4096, é infinito. Agora, o que a gente acabou de fazer, isso é dobrando as folhas. Mas o que a gente acabou de fazer não foi dobrar a folha, aliás, não foi pegar a folha inteira, a gente só comentou. A gente vai dobrar as folhas. O dobrar a folha, ele representa o seguinte, ó, como se fosse negativo, porque a folha ela vai aumentando a quantidade, né? Até chegar num bloco daquele ou passar daqueles de folhas cheinho, né? Dobrar o valor da folha. A quantidade da folha, aliás, não o valor. Agora, imagina só se eu tivesse na menos 1. Então, está fazendo a operação inversa. Na menos 1 é como se fosse dobrar a folha ao meio. Eu estou diminuindo, por isso esse menos 1 lá em cima, tá entendendo? Então, ó, vai dar 1/2 a minha resposta. Como se fosse pegar a folha e cortar ao meio. Eu vou ter 1/2 mais 1/2, que vai dar 1 inteiro na fração, né? Mas como é que eu faço isso na continha da matemática? Vamos representar isso aqui. É como se fosse assim, ó. 2 elevado a menos 1. A gente vai pegar, vou pegar outra cor aqui. A gente vai acrescentar embaixo, porque todo número tem uma fração. A gente vai acrescentar embaixo o número 1, quando não tem nada é 1, certo? E vai inverter. Então, vai ficar assim, ó. O 1 vai lá para cima e esse 2 vem aqui para baixo. Mas por que fazer isso? Para esse sinalzinho que está ali, ó, que é menos 1, ele passar a ser mais 1. E daí o mais não precisa aparecer. Vai ficar só 1. Aí um parênteses, porque é da fração inteira, né? Não é só do 1, o 1 lá em cima. Então, uma vez 1/2 é 1/2. Entendeu? Dobrar a folha? Olha só. Tá, então se eu dobrar 2 vezes a folha, vamos fazer outra aqui então. Se eu tiver lá 2 elevado a menos 2, eu vou dobrar 2 vezes a folha. Eu vou ter 4 pedacinhos, né? Vai diminuindo, ó. Então, eu vou acrescentar 1 embaixo, sempre assim, ó. Acrescento 1 embaixo. E eu vou inverter. Meu numerador passa a ser denominador e o meu denominador passa a ser numerador. E esse menos 2 aqui passa a ser mais, cada vez que eu inverto. Então, ó, o 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. E esse menos 2 fica mais 2, o mais não precisa aparecer. Aí é como se fosse assim, ó, ao quadrado, o meio é 1/2 vezes 1/2. Multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Embaixo agora, 2 vezes 2, 4. Então, observa, lembra lá que um pedacinho daquela dobra, que a gente dobrou 2 vezes, deu 1/4. Um pedaço representa 1/4. Tá, então, prova lá que é 8 mesmo, se eu dobrar 3 vezes. Ó, 2 na menos 3. Eu vou colocar 1 embaixo, certo? E 1/2 e vezes 1/2, né? Então, eu estou multiplicando a minha base 1/2 3 vezes, né? Eu vou fazer 1 vezes 1 e vezes 1, que vai dar 1, e embaixo agora 2 vezes 2, que vai dar 4, né? E 4 vezes 2, que é 8. Vocês lembram que na hora que vocês dobraram a folha 3 vezes, deu 8 pedacinhos? E no momento que eu pego um pedacinho daquele, eu represento como sendo 1/8. Se eu dobrar 4 vezes, deu 16 pedaços. Lembra disso? Então, é como se fosse 2 elevado a menos 4. Eu estou reduzindo. Coloco 1 embaixo, ó. O 1 vai para cima, o 2 vem para baixo de base, né? Coloco um parênteses, porque é uma fração, é tudo aquilo. E o menos 4 passa a ser mais 4. Daí vai ficar assim, ó. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Ah, e mais uma vez, desculpa. E vezes 1/2, porque é 4 vezes 1 vai dar sempre 1, né? Pode ter 1000 vezes, como eu falei antes. Agora de baixo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Certo? Então, se a gente observar, ó, no lado de cá, quando o expoente era positivo, não precisou colocar nada embaixo. A gente só fez aqui, ó. 2 elevado a 4. É 2, assim, no caso seria isso aqui, ó. Vou colocar lá em cima. Não tem mais nem espaço aqui, né?
Seria assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, né? O 2 elevado a 4, ó. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 2, 16. Não precisa, quer dizer, se eu elevasse 4 vezes, né, minha base 2, minha folha, eu teria 16 folhas. Se eu dobrasse 4 vezes, ao contrário, colocar um menos aqui na frente desse 4, aqui, ó, vou pegar o exemplo do lado de cá agora, ó, se eu dobrar ela, eu vou ter um pedaço de 16 folhas. Aliás, um pedaço de uma folha, de 16 pedacinhos, aliás. Um pedaço de 16 pedaços. Daquela folha, da mesma folha, certo? Então, ó, a gente já sabe, se eu dobrar 5 vezes, vai dar 1 sobre 32, aqui só inverte, tá vendo do lado de cá, ó? Se eu dobrar 6 vezes, vai dar 1 sobre 64. Se eu dobrar 7 vezes, vai dar 1 sobre 128. Se eu dobrar 8, 1 sobre 256. Então, quer dizer que se eu dobrar, se eu conseguisse, vocês dobraram 6 vezes, né? Tentaram ali, ó, sei que ficou um pouco difícil, mas deu 64 pedacinhos. Então, como é que eu represento isso aqui? Né? Represento 1 sobre 64. É um pedacinho daquele representa um pedaço de 64 daquela folha dobrada. Certo? Mas é sempre com 1 e 2, professor? Não. Geralmente se usa 2 quando a gente vai fazer crescimento na matemática, né? Você trabalha com crescimento na biologia também, né? Crescimento de planta, de flores, de qualquer outra... qualquer planta, né? De árvore. A gente trabalha com função exponencial, né? E seria de base 2. Geralmente se utiliza base 2. Vocês vão estudar também, não sei se vai estudar em biologia, quando fala de coelhos, né? Vai falar de algumas regras ali, né? Vai falar de nascimento de coelhos, né? Em qual proporção? Se usa base 2, né? Geralmente, tá? Se começa com base 2. Então, é muito utilizado quando a gente fala de folha, de dobrar folha, é base 2. Mas nem sempre precisa ser base 2, pode ser outro. Deixa eu ver se eu consigo achar. Não vou conseguir achar a folha em branco. Né? Mas eu posso tentar pegar aqui no final uma folha, só um pouquinho. Opa, volta. Manter, só um pouquinho, tá? Eu consigo pegar lá no final uma folha. Deixa eu pegar aqui em branco e vou duplicar essa folha, tá? Para tentar fazer mais um exemplo aí para vocês. Vou colocar lá em cima, então. Aqui. Só um pouquinho. Então, olha só, se a gente tivesse assim, ó, por exemplo, né, uma outra base. Então coloca lá base 3, base 4, né? Então, vou ter lá 3 ao quadrado. Como é que fica? Eu já falei antes, né? 3 vezes 3, vai dar 9. 4 ao quadrado, como é que fica? 4 vezes 4, vai dar 16. Então, nem sempre precisa ter base 2. Então, se eu tiver 8 elevado a 1. 1 vezes 8 é 8. E se eu tiver, agora, vezes, vai dar um número muito alto. Ó, 8 elevado a 1 vezes 8 elevado a 3, né? O que acontece quando é vezes? A gente soma os expoentes, ó. Usar a primeira propriedade, multiplicação de bases iguais, conserva a base 8 e soma expoente, ó. 1 mais 3, eu vou ter 4, certo? Então, 8 elevado a 4 é como se fosse 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Em algumas questões de vestibular ou de Enem, vocês podem tentar resolver às vezes, a gente fazer alguns simulados, se vocês quiserem, eu posso preparar isso também para vocês. Algumas questões, aí, geralmente eles pedem para deixar na forma de potência, dessa forma aqui, ó, quando dá muito grande. Porque nem na calculadora, às vezes, consegue se resolver na calculadora comum, certo? Porque não cabe todo o valor lá dentro da calculadora. Daí pede para deixar assim, 8 elevado a 4, por exemplo, né? Apesar de 8 elevado a 4 ser um número pequeno, é possível de resolver. Mas se eu tiver lá, por exemplo, ó, 32 elevado a 7 vezes 32 elevado a 24 vezes 32, ó, o 32 já é um número grande, a base, né? Elevado a 50. Como é que eu vou resolver isso aqui? Nem cabe na calculadora. Eu vou repetir a base 32. Quando é vezes, eu vou somar. Então, eu vou ter aqui, ó, 50 mais 24 vai dar 74, né? Vou somar todos os expoentes, 50, 24 e 7, ó. 74 mais 7, se fosse mais 6, 74 dá 80, como mais 1 vai dar 81, né? Confere lá. Então, eu inventei agora. 81, imagina fazer 32 vezes 32 vezes 32, 81 vezes, né?
Não é 81 vezes 32, é 32 vezes 32 vezes 32 vezes 81 vezes. É um valor muito alto. Então, quando aparecer aqui, ó, divisão, né? Por exemplo, eu vou ter lá 4 elevado a 7 dividido, porque toda fração é uma divisão de bases iguais, né? Estou falando de 32, 32, de 8, 8, de 4, 4, mesma base, certo? Dividido para 4 elevado a 6, por exemplo, né? Como é que fica essa resposta? Quando é divisão de bases iguais, é o mesmo 4, a gente repete a base e diminui o expoente. Então, vai ficar o expoente a 7, né? Toda divisão representa menos, diminuir. Então, ó, 7 menos 6 vai dar 1, o expoente lá, expoente, certo? Então, vai colocar 1. E 4 elevado a 1 é 4, tá ali. Ah, mas se fosse menos 6, então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se fosse menos 6, 4 elevado a 7 sobre 4 elevado a menos 6. Aí tem que cuidar com o sinal, a gente compara sinal, ó. 4 eu vou repetir, porque conserva a base, né? Vamos resolver o expoente aqui agora. Como é que fica? Ó? Seria 7. Seria 7. Meu, que 7. Deixa eu apagar esse 7 para cada vez pior. A gente tenta arrumar por cima, dá errado. Então, seria 7, né? Menos. Vou pegar outra cor, aproveitar já. Ficaria assim, ó. 7 menos o menos 6. Porque o menos aqui, porque é da minha divisão, igual lá em cima, ó, toda fração representa uma divisão, né? Menos. Aqui, então, esse menos já é de praxe, né? Porque a divisão conserva a base e diminui o expoente, tá aqui ele. E o menos 6, que é do expoente, menos 6, que tá ali no 4, lá embaixo, né? Então, nesse caso, vai ficar mais, ó, vai ficar 7, menos com menos vai dar mais 6. E 7 mais 6 vai dar 13. Aí a gente coloca lá em cima no 4, ó. É 4 elevado a 13, desse jeito aqui. Certo, gente? Então, quando é multiplicação, soma. E quando é divisão, diminui. E para resolver o 4 elevado a 13, é um número bem alto. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, já vai dar 256 vezes 4. Imagina que número alto vai dar 13 vezes. Pode até tentar fazer na calculadora aí, tá bom? Esse aqui seriam só alguns exemplos. A gente vai continuar mais um. Olha só, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, nesse caso, né? Multiplicação de bases iguais na número 1, certo? Vamos resolver essa daqui então, ó. Eu vou ter 2 ao quadrado, um pontinho aqui é vezes. Vezes 2 ao cubo e vezes 2 elevado ao menos 4. Mesmo que seja negativa aqui o menos 4, a gente tem que repetir a base 2 e somar o expoente. Somar porque vezes, é multiplicação. Então, como que fica? Fica 2 mais 3 e mais o menos 4. Eu estou somando o menos 4 também, mesmo que seja dívida. Então, ó, 2 mais 3 é 5, mais com menos vai dar menos 4. 5 tira 4 vai dar 1. Então, 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2, certo? Deixa eu conferir aqui a resposta. Aliás, circular a resposta, né? Para destacar a resposta. A número 2, a gente tem aqui, ó, base igual também, ó, 2 e 2. Então, repete a base e toda fração aqui, ó, representa uma divisão. Então, vamos resolver o expoente aqui embaixo. Divisão diminui, lembra? Então, vai ficar assim. 2 elevado a 2 menos o 2 elevado... Aliás, é dividido, né? Dividido para 2 elevado a 3. É divisão. Posso representar assim ou assim, tá? Então, é menos. 2 menos 3, o expoente, eu vou ter 2 menos ou mais 3. Menos com mais vai dar menos mesmo, então vai dar menos 1, certo? Tenho 2, devo 3. Aí eu coloco lá em cima, ó, menos 1. Como é que eu resolvo isso aqui quando é negativo? Mostramos da folha, né? Por isso é importante dobrar a folha, para a gente entender. Quando é negativo, coloca 1 embaixo e inverte as meu numerador e denominador, né? O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. E esse menos 1 passa a ser mais 1. Ou seja, não precisa aparecer o mais, né? 1 vezes 1 meio é o próprio 1 meio. Então, essa seria a minha resposta dessa. A número 3, eu tenho potência da potência. Aquela terceira propriedade, se eu não me engano, ó. Eu vou multiplicar o 2 pelo 3. Então, eu vou repetir a base 2 e 2 vezes 3, 6. É como se fosse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes.
E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, essa seria a minha resposta, certo? A número 4 tem o potência da potência na propriedade distributiva, como se tivesse um umzinho lá, no 3 e umzinho no 2. Aí eu vou multiplicar cada um deles, então como se fosse 3, ó. Eu vou repetir o 3, eu vou repetir o 2, certo? Tem um umzinho lá em cima, não tem? Então, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 1 de novo, 3. Então, como se fosse 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. É 3 vezes, ó. 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 vezes a base 3. Daí, vezes, eu vou botar eu vezes também, tá? Eu vou botar um pontinho, mas é vezes também, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes a base 2. Então, ó, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. 27 vezes agora. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, a gente faz lá, 27 vezes 8. 8 vezes 2, 16, 160, né? E 8 vezes 7 vezes 8, 56, só somar. Mas eu vou fazer aqui para garantir. 27, quem tem dúvida lá, vezes 8, né? 216. 160 mais 216. Confere lá. Então, essa seria a resposta. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é essa partezinha aqui de cima, tá? Essa aqui, 3 ao cubo vezes 2 ao cubo, que seria as propriedades. A número 5, a gente faz o seguinte, ó. É como se fosse umzinho aqui no 3 também e umzinho aqui no 5. Então, ficaria cada um com o meu potência 2. Distributiva igual, ó. 3 ao quadrado, porque o parênteses indica que esse ao quadrado é de cada número, tanto do denominador, que está aqui embaixo, 5, quanto do numerador, que é o 3. Então, eu vou repetir o 3, eu vou repetir o 5, certo? Uma fração. E 2 vezes 1 lá é 2. E 2 vezes 1 aqui embaixo do 5, que quando não tem nada é 1. É 2 também, daí é 2 vezes 1, 2, certo? Então, é como se fosse assim, ó. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 e 5 vezes 5. Então, a gente teria 9 sobre 25. Desse jeito aqui. Ah, mas apareceu um menos. Se eu colocasse um menos nesse 2, aí eu só vou inverter. Aí o 25 vai para cima e o 9 vem para baixo. Sempre que tiver um menos, a gente inverte numerador e denominador. Tá bom? Tudo certo até aqui? Sim. Então, vamos continuar. Ó, cada vez aumenta mais, né? Então, olha só. Calcule o valor das equações. Na verdade, não é equações, tá? Aqui, tem um probleminha. É que eu ia fazer equação, eu acabei não fazendo. É expressões exponenciais. Porque qual é a diferença mesmo? Falamos no começo do bloco A. Qual é a diferença de expressão e equação? Equação tem o sinal de igual. E expressão não tem o sinal de igual. Tá? Então, não tem sinal de igual, não é uma equação, é uma expressão. Então, a gente tem aqui, ó, tudo base 7. Ó, 7, 7 e 7. Então, a gente conserva a base 7. E vai somar, porque é vezes, os expoentes. No segundo caso aqui, no mesmo ainda, a gente tem um vezes e um dividido. E quando é dividido, diminui o expoente. Então, vamos lá. Então, vai ser assim, ó. Vamos resolver. Eu vou escrever lá embaixo. Expoente. Vamos resolver ali. Como é que fica? Qual é o primeiro expoente lá? É menos 4. Aí eu tenho um vezes. O vezes é mais. Mais. Aí o que é o próximo expoente? O menos 3. Então, mais o menos 3. Agora vem um dividido. Dividido é menos. Então, menos. Qual que é o próximo expoente? O último lá? O menos 6. Um parênteses, porque tem 2 menos. Aí a gente resolve, ó. Vou copiar o menos 4, igual ao final, né? Mais com menos vai dar menos 3. Menos com menos vai dar mais 6. Sinais iguais, menos com menos, mais. Sinais diferentes, mais com menos, menos. Agora, eu não vou fazer menos com menos aqui, porque tem um 4 no meio. Agora, eu vou comparar, aliás, somar as minhas dívidas e lucro. Então, ó, eu vou somar agora, né? Devo 4 e eu devo 3, eu vou dever 7. E eu vou ter aquele 6. Devo 7, tenho 6, paguei 6, ainda fiquei devendo 1. Isso é o expoente. Aí eu vou lá no 7, lá em cima, e eu vou escrever lá o menos 1. Só que não pode ser negativo o meu expoente. Eu tenho que arrumar essa continha, certo? Então, não pode ser negativo. O que a gente faz? Inverte as bases, não importa. Lá eu mostrei com o 2 para mostrar para vocês, né? Quando a gente foi dobrando a folha. Mas nesse caso aqui, não precisa ser sempre 2, né?
Então, eu vou inverter. Como é que faço? Eu vou colocar 1 embaixo e o 1 vai para cima e o 7 vem para baixo, né? Daí vai ficar 1 sobre 7, parênteses, porque o menos 1 passa a ser mais 1 agora, porque eu inverti. E 1 vezes 1 sétimo é o próprio 1 sétimo. Então, esse seria o resultado da minha continha. Esse aqui. Esse aqui, certo? A segunda, ela é um pouquinho maior só, mas ela não é difícil. Certo? A segunda diz o seguinte, vou pegar uma cor aqui, azul. A segunda diz o seguinte, ó. Eu tenho quase todas as propriedades, né? Eu vou ter, só faltou uma propriedade. Eu vou ter a propriedade da potência aqui, ó. Potência da potência de novo, né? Potência da potência. E aqui também é potência da potência, todas elas. Eu vou ter a propriedade quando a gente repete base igual e soma expoente, que eu tenho aqui vezes, né? De multiplicação. E eu tenho uma fração que é a propriedade da subtração daí, da adição e da subtração de bases iguais, certo? Quando é vezes e é dividido. Então, o que a gente faz? O primeiro passo. Vamos resolver a potência da potência, que não tem como somar ou diminuir nada de expoente agora, enquanto eu tenho que primeiro multiplicar. Então, primeiro eu vou repetir o 3, certo? Esse 3 lá em cima. E eu vou multiplicar, ó, 4 vezes 8, 8 vezes 4, 32. Vou marcar lá. Aí eu tenho vezes. Depois vou repetir de novo a base 3, na segunda parte lá. E vou multiplicar, ó. Mais do 4 com menos do 2, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 2 ou 2 vezes 4, 8, certo? Vou colocar a fração agora aqui, ó. Vou repetir o 3 de novo. Aí, agora eu vou multiplicar de novo, ó. 2 vezes 7, 7 vezes 2, a ordem dos fatores não altera o produto. 14, certo? Vou colocar o pontinho lá que é vezes. Agora eu tenho uma raiz. E como é que faz quando é raiz? Porque raiz de 3 e 3 não é a mesma coisa. Então, eu tenho que transformar essa raiz de 3, vou pegar uma outra cor aqui, na mesma base. Então, vou fazer de preto aqui em cima, ó. Se eu tiver uma raiz quadrada de 3, como é que eu fico para tirar da raiz sem dar número com vírgula? Eu quero representar só a mesma base 3. Aqui tem um númerozinho 2, certo? Escondidinho. Só os inteligentes podem ver. E no 3 tem um númerozinho 1 escondido. O que acontece quando eu vou tirar ele da raiz? Eu vou repetir o 3 lá. Esse 2 que está aqui, ele vem aqui para baixo, sobre 2, como uma fração. E né, fica denominador, e o meu expoente do número 3, então, ele passa a ser numerador, ele vai lá para cima. Então, fica assim, ó, o meu 2, né, que seria meu radical, aliás, meu índice, desculpa, o radical é 3, o meu índice 2 passa a ser denominador, e o meu expoente 1 passa a ser numerador, e fica 3 elevado ao meio. Então, raiz de 3, para colocar na mesma base, é como se fosse 3 elevado a 1 meio, certo? Vou voltar a pegar o azul. Então, 3 elevado ao meio, vezes... Lembra que tinha uma potência da potência? Tem um 20 lá atrás ainda, ó, lá fora, como expoente. Então, eu vou colocar o 20 lá ainda, ó, que estava lá. Primeiro eu tirei o 3 da raiz, certo? Esse 20 dividido para 2 aqui embaixo vai dar 10, ó. Ou multiplica, né, que a gente está multiplicando, ó. 1 vezes 20, 20... né? Vai ficar assim, ó, uma vez, eu vou falar um cantinho lá em cima também, ó. Eu já cortei direto, tá? Mas assim, 1 vezes 20 é 20, de baixo, quando não tem nada do 20 é 1 também, ó. E 2 vezes 1 é 2, né? E 20 dividido para 2 é 10, certo? Então, tá lá o 10, vamos representar o 10 na próxima agora, então, vamos lá. Copia de novo o 3 elevado a 32, vezes o 3 elevado a menos 8, sobre 3 elevado a 14, vezes o 3 elevado a 10. Seria aquele raiz de 3 da potência de 20, né? Elevado a 20 ali, certo? Agora sim, a gente resolve o quê? Vou fazer um tracinho aqui. Primeira parte de cima é vezes, a gente soma. Então, eu vou repetir uma vez só o 3. E eu vou somar, ó. Vai ficar assim, fazer aqui, não sei mais aonde eu faço, mas eu vou fazer aqui em cima, num cantinho. Aí vai ficar assim, ó. 32 mais o menos 8. Então, vai ficar 32 menos 8, a mesma coisa, né? Mais com menos a menos, vai diminuir. Então, ó, 32, se for tira 2, dava 30. Tira 6, vai dar 24. Certo? Então, vai ficar 3 elevado a 24. Sobre,
Embaixo agora eu tenho 3, ó, 3 e 3. Vou repetir a base 3 de baixo também aqui, 3, certo? Aí eu tenho vezes de novo, ó, 14 vezes, daí depois eu tenho 10. Vou fazendo um cantinho aqui também, ó, meu rabisqueira. Então vai ficar assim, ó, 14 mais 10. Quem sabe de cabeça pode colocar de cabeça, vai dar 24, tá vendo aqui, ó? Que é o expoente, isso aqui, tá? Expoente. Aqui também era o expoente, que nós estávamos calculando. Tudo isso aqui era os expoentes, na verdade, né? Só o raiz de 3, não. Certo? Então, a gente vai lá e coloca o 24, que é 14 mais 10 lá embaixo. Agora, repara uma coisa. Se fosse para a gente calcular 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 24 vezes, ia dar um número muito grande, às vezes nem caberia na calculadora, né? Não seria possível colocar todo esse número. Mas a gente repara que 3 elevado a 24 é a mesma coisa, tanto base quanto expoente, que 3 elevado a 24. Eu posso cortar e dividir direto e colocar 1 como resposta. Ou eu posso fazer o seguinte, eu coloquei lá, né? Tá. Repetir a minha base, vou apagar aquela flechinha. Eu posso repetir a minha só um pouquinho. Repetir minha base e diminuir expoente, porque eu tenho uma divisão agora de bases iguais. Eu vou usar outra propriedade, né? Então, vai ficar assim, ó. Repetir a base 3, né? Diminuindo o expoente, vai ficar 24 menos 24 lá em cima. 24 menos 24. Então, fica 3 de base, 24 tira 24, vai dar 0, não vai? E todo número elevado a 0 é 1. Como se eu tivesse pegado e dividido direto aqui, ó. 3 elevado a 24, dividido para 3 elevado a 24, que vai dar 1. Seria interessante vocês copiarem. 4, 0, 2, 1. O expoente é aquele númerozinho pequenininho, certo? Agora, nesse caso, estou chegando onde eu quero. Quando eu não tenho número no expoente, eu tenho uma letra no expoente. X, tá vendo ali? X. Agora é letra no expoente, lá x mais 1, ó. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, é o seguinte. Antes a gente repetia a base e somava expoente, certo? Quando era multiplicação. E quando é divisão, conserva-se a base e diminui o expoente. Agora, eu vou eliminar a base, ao contrário. Porque eu quero descobrir o expoente. O expoente eu tenho uma incógnita. Eu tenho realmente uma equação agora. Eu tenho o sinal de igual, tá vendo? Eu tenho incógnita. Então, eu tenho que descobrir esse valor de x. Como é que eu faço para descobrir o valor de x, então? Nesse caso aqui, ó, eu vou copiar, né? Eu vou repetir o 2 elevado a x, certo? Igual o 16, eu teria que fatorar ele. Vou escrever aqui, fatorar. Seria, eu passar aquele tracinho grande, você já deve ter feito fatoração, né? Então, a gente vai dividindo para 2. Esse tracinho significa divisão, ó. 16 dividido para 2 dá 8. Dividido para 2 vai dar 4. Dividido para 2 vai dar 2. E dividido para 2 vai dar 1. Quando chegar no 1, acaba. Aí eu só tenho que multiplicar os meus fatores. Ou contar quantos 2 deu, ó. Deu 1, 2, 3, 4, 2. Aí eu vou botar um 2 lá e vou repetir meu expoente 4. Certo? Então, 16 é a mesma coisa que eu dobrar 4 vezes a minha folha, lembra? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que aqui no caso seria positivo, eu não tenho menos. Daí eu dobrar a minha folha, quantidade de folhas. Não dobrar no meio, dobrar a folha, tá? Então, ó, o que aconteceu aqui agora? Ó? Eu tenho bases iguais, 2 e 2. Aí eu vou cortar a minha base e vai sobrar o expoente. Agora, o expoente não é mais expoente, ele passa a ser número inteiro. Então, x é igual a 4. Simples assim. Nesse caso aqui, qual é a menor base? O 3 ou o 27? O que vocês acham? Qual que é a menor? 3 ou 27? Base. Qual é a menor base, pessoal? 3 ou 27? O que é menor? 3 ou 27? 3. 3. O 27 não tem nada lá, o 27 é 1, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou, mais 1 vezes qualquer valor que vai daqui, vai dar o valor que vai daqui, tá? Só para representar vocês. Então, eu vou deixar, para vocês, aliás, eu vou deixar o 3, que é a menor base, elevado a x mais 1,
e vou botar o igual lá. O 27 eu vou ter que fatorar. Vou pegar o 27 agora e vou fatorar. Tem que dar exata essa divisão. Não dá para mim dividir para 2, porque 27 é ímpar. Então, eu vou dividir para 3. 27 dividido para 3 vai dar 9, certo? Porque 9 vezes 3 é 27. Vai dar para dividir para 3, que vai dar 3. Vai dar para dividir para 3, que vai dar 1. Então, quantos 3 eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 3. 3 ao cubo. Então, eu vou representar o 27 como 3 elevado a 3, 3 ao cubo. Tem aquele 1zinho lá como se fosse vezes. E 3 vezes 1 é 3, certo? Então, eu ficaria assim, ó. 3 elevado a x mais 1 igual a 3 elevado a 3, porque 3 vezes 1 é 3 lá em cima. Seria a potência da potência, no caso, né? Agora que a minha base é igual, né? É tudo 3, eu vou cortar a minha base. Vou eliminar a base 3. Aí, eu vou cortar aqui, ó, 3. Vou cortar aqui o 3. Aí, vai sobrar só o expoente, o que está lá em cima. E esse expoente, que é um númerozinho pequeno, passa a ser número inteiro, número maior. X mais 1 igual a 3. Aí, eu vou resolver normalmente, como eu resolvi uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Passo mais 1 para o outro lado, então eu vou ter x igual a 3 menos 1. Ele passa menos, né? Então, o x é igual a 2, nesse caso aqui. E se a gente pode tirar a prova real, né? Eu não falei na outra também, mas, ó, a prova real seria assim, nesse caso. Se eu colocar um 2 aqui no lugar do x, ó, se o x vale 2, 2 mais 1 é 3, não é? E 3 ao cubo, ó, 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 3 vezes vai dar o 27 que tá ali. A mesma coisa do outro lado, ó, se eu colocar um 4 no lugar, um 4 no lugar do x, prova real, ó. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. E 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2 vai dar o 16 que tá do lado de lá. Certo? Quero bater print? Daí eu vou continuar. Espera aí, professora, que eu vou tirar uma foto. Certo. Tá um pouquinho complicado porque tá tudo junto, tá? Eu coloquei potência, eu coloquei tanto negativo quanto positivo, eu coloquei equações exponenciais e eu vou chegar em função exponencial. Mas é preciso fazer essa revisão, tá? Obrigada, Pro. Por nada, vamos continuar. Funções exponenciais, que é o que a gente estava vendo, função. Agora tem um detalhe, né? Nós estávamos vendo função quadrática, a gente chegou nos gráficos maravilhosos, né? A gente pode ver aqui, ó, que a função, ela não vai dar aqui para baixo, tá? Eu vou ter um gráfico lá, jamais ela vai dar para baixo aqui, ó. Quando ela cortar aqui para baixo, ela é logarítmica daí. Ela sempre vai ficar, não vai dar desse jeito que eu fiz de vermelho ali, tá? Impossível. Função exponencial não passa para o terceiro e quarto quadrante, certo? Então, como é que eu sei quando a função é crescente ou quando a função é decrescente? Olha só, quando a função é crescente, ela vai dar voltada nesse sentido aqui, ela vai vir muito próxima aqui da abscissa x e ela vai fazer uma meia curva e vai continuar subindo. Ela não vai dar uma parábola dessa vez, ela dá uma meia parábola, né, uma curva. Quando ela é decrescente, né, então ela vai vir do segundo para o primeiro, ou do primeiro para o segundo, como preferir, nesse sentido aqui, ó. Na verdade, do segundo para o primeiro. Olha a flechinha, tá vendo aqui? E quando a função for decrescente, ela vai vir do segundo para... Desculpa, do segundo para o primeiro também, né? Do segundo para o primeiro, mas nesse sentido aqui, ó. De cima para baixo, tá vendo? E vai reduzindo aqui. Então, bem pertinho da minha abscissa x. Quando eu sei que uma função é crescente e uma função é decrescente, olha só. A mesma coisa, o que está na frente do x, né? O x está lá em cima como expoente agora, certo? O que está na frente do x é o número 2, certo? Aqui nessa primeiro exemplo. E esse 2, ele é maior do que 1? Sim, 2 é maior que 1. Então, quando o 2 significa o meu A, certo? Quando o A for maior que 1, que está aqui de verde, ó, o A for maior que 1, a minha função, ela é crescente. Está aqui embaixo, já botei até as características da função aqui embaixo. A função, ela é crescente, certo? Tá aqui.
Quando o meu A, que no caso aqui, ó, é maior do que zero, não pode ser negativo, tem que ser maior que zero, o A, ó. Maior que zero, daqui para cá a gente lê de verde aqui, ó. E menor que 1, ele vai estar entre 0 e 1. Um meio está entre 0 e 1, não tá? Pode ser um terço, um meio, 1 dividido para 6, 1 dividido para 5, 1 dividido para 9, 1 dividido para 7. Vai estar entre 0 e 1. Né? Vai dar alguma coisa com vírgula lá. Então, quando esse número está entre 0 e 1, por maior que 0 e menor que 1, a minha função está aqui embaixo já coloquei a característica também, ó, ela é dita decrescente. Então, crescente e decrescente. Não é mais um sinal negativo como nas outras. A gente vai ter que reparar o valor do A. Quando o A é maior que 1, é crescente. Quando o A é maior que 0 e menor que 1, é decrescente. E ela vai seguir esse sentido aqui quando ela for crescente e decrescente ao contrário. Aqui a gente tem o domínio, o D de domínio nas características lá embaixo, ó. O D de domínio é todos os números reais, são números que existem. Então, todos os números reais seria o domínio da minha função. A minha imagem, que é o que reflete, lembra dos diagramas? O que reflete espelho, imagem. São todos os números reais positivos. Por isso que ela não vem aqui para baixo. Tem um maisinho ali no R, tá vendo? De reais. Então, por isso que ela não vem para baixo. Então, são todos os números reais positivos, excluindo o zero. Por isso aquele asterisco lá. O asterisco exclui o zero. E observa a 1 e a 2 como é igual. Domínio são os reais, a imagem é os reais positivos, excluindo zero. A curva, ela vai passar, nesse caso, porque a base é 2 ali, ó, ela vai passar por 0 e 1, tá vendo? É como se aqui tivesse um 1, ó. 0 e 1. 0 no X e 1 no Y. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 0 no X e 1 no Y, certo? Então, ela vai passar por 0 e 1 nos dois casos, tá vendo? Ela só vai inverter. O que tem de diferente? É a minha função f é crescente, função crescente. O f de função aqui é decrescente. Então, qual é a regra? O a maior que 1, crescente. A maior que 0 e menor que 1, decrescente. A gente vai ver alguns exemplos agora, pode ser? Vamos lá. Função exponencial, ó. Como é que eu resolvo? Voltamos ao método antigo, o método da tabelinha, né? Então, seria assim, eu vou colocar lá, deixa eu arrumar aqui, eu vou colocar valores para x, pelo menos 5 pontos, aquela tabelinha. Existe uma tabela um pouco mais... Ai, minha nossa, eu cortei errado. Existe uma tabela um pouco maior, essa tabela, ela não tem necessidade de fazer, porque ela acaba confundindo, então a gente faz essa daqui que chega na resposta igual, tá? Eu estou mostrando a mais simples para vocês aqui. Então, ó, eu vou lá, né? E eu vou cortar aqui no meio bem certinho, vou botar os pontos para x e vou encontrar o valor de y. Não quer obedecer. Meu Deus do céu. Só um pouquinho. Não está querendo obedecer. De novo. Vamos ver se agora vai. Esse fio aqui tá puxando, eu acho. Vamos tentar. Ó, x e y. Ficou tudo igual torto de novo, né? Menos 1, 0, 1 e 2. Mas pelo menos escreveu. Vou deixar assim. Então, no lugar do x, certo? Eu vou substituir pelo menos 2. Depois pelo menos 1, pelo 0, igual antes. Eu vou fazer 5 pontinhas. Então, eu vou ter o f de x a mesma coisa que y, né? Então, eu vou colocar lá assim, ó. Y igual a 2 elevado. É menos 2 agora. A menos 2 lá no expoente, mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Vou copiar a base 2. Devo 2 e eu tenho 1, eu vou dever 1, certo? Então, o y é igual, é 1 meio. Lembra que a gente coloca 1 embaixo, inverte? Então, passa a ser aqui 1 meio. Daí, eu vou lá na minha tabelinha, vou colocar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Agora, uma outra continha. Se eu tiver aqui, menos 1 agora, ó, y igual a 2 elevado a menos 1 mais 1. O menos 1 mais 1 vai dar 0, e todo número elevado a 0 é 1. Aí eu vou lá na tabelinha, vou escrever no lugar do... Quando o x for menos 1, vai corresponder a 1 positivo, y. E quando for 0, ó,
y igual a 2 elevado a x mais 1. No lugar do x, a gente coloca 0 agora. 0 mais 1 é 1. Então, y igual a 2 elevado a 1. E 1 vezes 2 é 2. Aí, eu vou lá onde é que tem 0. Eu vou colocar lá minha base 2, que foi o que deu de resposta. Base, né? 0 mais 1 é 1 e 1 elevado a 2 é 2. 1 vezes 2, né? Colocando 1 agora, y igual a 2 elevado, agora a gente vai colocar 1, tá? 1 mais o 1. E 1 mais 1 vai dar 2 lá em cima, e 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que a gente vai ter 4. Aí eu vou lá na tabelinha e coloco o correspondente de 1, que seria o 4. Agora eu vou aqui, eu vou acrescentar um 2 no lugar do x, 5 vezes. Y igual a 2 elevado a 2 mais 1. Então, vai ficar y igual a 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8, porque 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. A gente coloca um 8 lá, certo? Eu vou apagar essas continhas. Se alguém quiser fazer um print, eu vou apagar elas. Para mim poder fazer o gráfico. Beleza? Então, a gente já tem a tabelinha ali. Só para mostrar para vocês, se sabe fazer de cabeça, não precisa fazer essas continhas, tá? Vou apagar essas aqui de cima, só pelo menos. Então, ó, fazer um gráfico agora. Eu vou colocar lá x, a minha abscissa. Não precisa ser muito para baixo, não, tá? Porque não vai para baixo, lembra? Minha curva exponencial, ela não vem para baixo, só para cima que vai ser mais comprido. Tem que ter o primeiro e segundo quadrante, né? X e y lá. Então, ó, eu vou ter 0 no meio, positivo, mais 1, mais 2. Mais 1 e mais 2. Aí o negativo, menos 1 e menos 2. É só isso que a gente tem lá nos pontos para x, né? E para y vai até o 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer maior lá, ó. 7 e 8, o y, né? Então, 8. Tem ali a 4, 7, 6, 5, 4, né? 3, 2 também aparece. E o 1, certo? Então, a gente tem que observar, agora vai formar parzinho ordenado. Quando deu fração, o meio tem que pegar e dividir aqui, no caso. 1 dividido para 2, para poder encontrar no gráfico, né? Então, eu vou lá no ponto menos 2 e meio. O meio, ele vai estar entre o 0 e 1 aqui, o meio, ele não aparece, mas ele está aqui, ó. Vou pegar outra cor. Então, eu vou lá no ponto menos 2 e meio. Menos 2 e 1 meio. Vai pontilhando, que o que interessa é o pontinho aqui, ó. Vai dar aqui um pontinho. Depois, ó, menos 1 e 1. Menos 1 tá aqui e 1 vai aumentar um pouquinho mais, ó. Vai dar ali no 1. Depois, 0 e 2. Vai dar lá em cima do 2. 0 no x e 2 no y. Vai ficar em cima da minha ordenada y. Depois, 1 e 4. Vai subir lá pro 4, ó. 1 e 4. Vai dar um pontinho lá. Daí 2 e 8, vai dar lá em cima no 8, ó. 2 e 8, vai dar outro pontinho lá. Aí a gente vai passar uma curva, né? Que vai passar por esses pontos e vai passar pelo lado 8 da cima também. Observa que o meu 2 é maior que 0. A minha curva, quando foi nesse sentido, ó, volta para lá. Nesse sentido, ela é crescente, porque o A é maior que 1. Vocês observaram que a curva deu parecida? Então, o A maior que 1. Ah, maior que 1, certo? Então, a função é crescente. Certo? A mesma coisa a gente vai fazer no outro lado aqui, ó. Então, vou fazer as continhas um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver se eu consigo descer uma reta aqui. Então, ó, eu tenho f de x igual a 1 terço. Se a gente pegar 1, né, vai dar um número com vírgula, dividir para 3, vai dar 0,33, né? 1 dividido para 3, 0,333 infinito, número irracional. Não, desculpa, racional, porque repete o 3. Então, ó, mas é infinito, com dízima periódica 3. Então, a gente vai ter o 0,333, ele está entre 0 e ele está entre 0 e 1, certo? Ó, volta lá naquela explicação. Quando o A é maior que 0 de verde ali, ó, muito importante isso. E o A é menor que 1, a função é decrescente, 0,5, que seria 1 meio, 0,33, que seria 1 terço, certo? Então, a gente já sabe que a curva vai dar ao contrário da minha parábola. Aliás, da minha curva exponencial, não é parábola. Eu estou com uma parábola lá. Foi tanta parábola que
Eu tô ficando doida já. Então, ó, o que a gente faz aqui? Uma tabelinha, tá? Igual, infelizmente, eu vou voltar pro método lá da tabela. Demora um pouquinho, mas precisa. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí a gente vai atribuir valores. Agora é 1/3, né? Então, vamos lá. Y igual a 1/3, parênteses, né? Esse tracinho aqui como se fosse uma fração, elevado a x, certo? Tá assim lá. Então, no lugar do x, agora eu vou colocar menos 2. Vou colocar aqui do lado, ó. Então, vai ficar y igual a 1/3 elevado a menos 2. Vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, senão não falta espaço, tá? O menos, ele o 2 é negativo, aliás, não pode ser negativo, então a gente tem que inverter, lembra? 1 vem para baixo e o 3 vai para cima, ó. 1 vem para baixo e o 3 para cima aqui, certo? E o menos 2 passa a ser mais 2, ou seja, 3 ao quadrado é 9. Então, a gente vai lá na tabelinha e coloca o 9, certo? Agora, outra, y igual, coloca no lugar do x agora o menos 1. Então, 1/3 elevado a menos 1. Então, eu vou ter, não pode ser negativo, eu vou ter que inverter. Então, o 3 vai para cima, o 1 vem para baixo. Não precisa aparecer quando é 1 embaixo, só quando for um outro número, né? Diferente de 0. E o menos 1 passa a ser mais 1. E 1 vezes 3 é 3. Aí eu vou lá na tabelinha e eu coloco 3. Agora eu vou fazer com 0, ó. Todo número elevado a 0 é 1, não precisava fazer, mas eu vou fazer, ó. É 1/3 elevado a 0. 1, certo? Então, a gente vai lá na tabelinha e coloca o 1. Agora eu vou fazer com o número 1, depois com o 2. Então, y igual, ó, a 1/3 elevado a 1. 1 vezes 1/3 é o próprio 1/3, né? Então, eu vou lá na tabelinha e coloco 1/3. Lembra que 1/3 é a mesma coisa, vou pegar de outra cor aqui, é a mesma coisa que 1 dividido para 3, e 1 dividido para 3 é 0,3333, aquele número racional lá, 0,3 com uma dízima periódica, aproximadamente, né? Agora eu vou pegar e substituir o x pelo 2 agora, então, vamos lá, y igual a 1/3 elevado a 2. Aí eu vou deixar assim mesmo, né? Não vou inverter porque é positivo. Então, é como se fosse 1/3, não precisa nem parênteses aqui. É como se fosse 1/3 vezes 1/3, certo? Então, eu vou ter 1/9. Aí, eu vou lá na tabelinha e vou colocar lá 1/9. É como se fosse 1 dividido para 9, né? Para mim poder achar no gráfico depois, porque vai dar o número com vírgula. Então, 1 dividido para 9 vai dar 0,11. Provavelmente infinito também, no número racional. Ai, vou ter 3. É um número racional. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Vocês prestem atenção em mim, você não está fazendo nada errado. Isso acontece, né? Então, eu vou lá e coloco... Só confere lá, 1 dividido por 9, mas é 0,1. Só para conferir, se alguém puder. Vai dar um número racional, certo? Então, agora a gente precisa... Infinito, 0,111, né? A gente precisa fazer o gráfico. Então, eu vou pagar um pedaço ali para mostrar para vocês, nessa página mesmo aqui, para a gente poder... Eu vou apagar esse do 0, do 1, que é mais simples aqui embaixo, tá? Não tem que inverter, daí fica alguma coisa. Aí, a gente faz o gráfico aqui embaixo, fica mais fácil. Eu paguei algumas contas de lá e umas daqui, algumas que poderiam ter feito de cabeça, certo? Então, ó, vou pegar o preto novamente. A gente faz o gráfico agora. O X e o Y para cima. Então, eu posso fazer mais aqui para baixo, ó. Porque o que vale é o Y, lá para cima, né? Não vai muito para baixo. Essa aqui vai só usar o primeiro e segundo quadrante, agora em diante, né? X, 0 no meio, né? Então, eu vou ter 0 no meio, 1 positivo, 2, menos 1, menos 2, desse jeito aqui, né? Mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. E para cima até 9. Eu vou colocar mais ou menos, tá? Porque 0,1, 0,3, nossa, tem que colocar um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não precisa todo. 6, 7. Não pode ser assim, tá, gente? Tem que ser bem certinho. Mas eu tô fazendo assim para poder não ter que apagar os outros também. Então, eu vou ter o 9 lá em cima, certo? Daí eu vou ter o 3, mais ou menos aqui. O 2 e o 1. Porque o 1 é muito importante para nós. O que vai usar muito entre o 0 e o 1 aqui, tá? Esse gráfico. Então, o meio, ele vai estar bem na metade aqui, né? Entre o 0 e o 1. O 0,3 está abaixo desse meio e o 0,1 está bem pertinho aqui do 0.
é o que a gente vai ter que encontrar no gráfico, ó. Então, eu vou ter menos 2 e 9, menos 2 e 9, vai dar um pontinho lá em cima, né? Ó, menos 2 e 9. Depois, ó, menos 1 e 3, menos 1 e 3 vai dar um pontinho aqui embaixo, né? Pontilhando aqui, ó. Depois, 0 e 1, vai dar bem certinho em cima do 1. Depois, 1 e 0,3. 0,3 é abaixo do 0,5, um pouquinho mais abaixo, vai dar um pontinho aqui. E depois, 2 e 0,1, bem próximo do zero, aqui assim, ó, bem próximo. 2 e 0,1, certo? 2 e 0,1. Aí a gente vai lá e traça a minha... Já deu para perceber, né? Como é que vai ficar a minha curva. A gente traça ela passando por esses pontos aqui, né? Desse jeito aqui, tá? Então, observa a diferença. Aqui seria o A, é 1/3, né? Então, o A, ele é maior do que 0 e ele é menor do que 1. Então, a função, ela é decrescente, certo? Observa a diferença daquela lá do lado para essa daqui. Aquela lá, ó, ela veio nesse sentido aqui, ó, ela aumentou para o primeiro quadrante. E nessa decrescente, ela aumentou para o segundo quadrante, tá vendo? Ela foi invertida, a minha curva. Mas é a mesma coisa, que resolvi a outra. Então, a gente tem alguns exercícios aqui. Deixa eu ver que horas são. Já são 8h10 e a gente acho que vai encerrando, tá? Eu coloquei uns exercícios para vocês, ó. A número 1, 2, 3 e 4, certo? E aqui também número 1 até a 8. Essa aqui vai até a 4, é para construir o gráfico da função. Aí eu vou bater foto e vou colocar lá no grupo, tá? Essa é para construir o gráfico da função. Então, eu vou ter que fazer a tabelinha. Vou ter que fazer tabelinha x e y, atribuir valores para x, encontrar o y e fazer o gráfico. Observa que o 3 é maior que 1, né? Então, como ele é maior que 1, a minha função vai ser crescente. A número 2, o 2 que está aqui na frente, ó, ele também é maior que 1, então a função vai ser crescente. Lembrando que esse mais 1 não é do expoente, ele é grande, igual 2. Vai ter que resolver primeiro o expoente para daí somar com 1, tá? Diferente dessa daqui que foi feita, ó. Ah, dessa daqui, ó, que foi feita. Essa 1 era expoente. Nessa exercício aqui, 1 não é expoente, tá? 1 é base igual ao 2. O 5 é maior que 1, então a função é crescente também. E a número 4, as 3, a 1, a 2 e a 3 vai dar tudo crescente. Só o número 4 vai ser decrescente, porque o A é maior que 0 e menor que 1. 1 dividido para 6, vai dar um número com vírgula. Então, nesse caso, ela é decrescente. Só o número 4 que vai dar o contrário gráfico, certo? E o outro exercício é que ela é bem rápida de fazer, essa daqui. Parece muita coisa até a 8, mas ela é rápida de fazer, tá? É aquela que a gente tem que colocar na mesma base e encontrar o meu expoente, porque eu tenho uma equação exponencial. Então, essa aqui eu não preciso fazer gráfico, não, é só resolver. Vamos pegar um exemplo aqui do número 2. É como se eu tivesse lá, ó, 2 elevado a x igual a 128. O 128, né, eu tenho que pegar ele, deixa eu botar aqui, e vou fatorar o 128. Vai dar para dividir para 2, vai dar 64. Para 2 vai dar 32, para 2 vai dar 16, sempre metade. Para 2 vai dar 8, para 2 vai dar 4, para 2 vai dar 2 e para 2 vai dar 1, certo? Quando chegar no 1, acaba. Quantos 2 deu ali, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Então, vai ficar 2 elevado a 7. Aí, eu vou lá no 128 aqui, ó. Eu vou substituir ele por 2 elevado a 7. Agora, minha base é igual. Quando a base é igual, eu vou conservar, aliás, eu vou cortar minha base, só vou conservar quando é equações, né? Aliás, quando é expressões. Aqui é equação, daí não. Então, eu vou cortar a base e vou encontrar o valor do expoente. Eu vou ter uma equação, ó, uma igualdade. Então, x é igual a 7. É isso que vocês estão fazendo nessa aqui, só isso, tá? Nessas 8 aqui. E na outra lá, na primeira que aparece, vocês vão ter que fazer o gráfico. Certo? Aqui aparece a potência da potência, ó. O número 2, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado. E vocês vão ter que resolver colocando a raiz, pode dar x1 e x2. Tem um caso aqui, deixa eu ver, essa daqui, ó. Essa aqui dá para resolver pela fórmula de Bhaskara, ó. Depois eu vou ter que encontrar o x. Eu vou ter que colocar 1 na base 2. Como é que eu coloco 1 na base 2? Quem sabe me dizer? Porque tem que ser a mesma base quando não é. Que nem o 128 eu coloquei na base 2, ó.
Deu 2 elevado a 7, né? O 27 aqui também tem que colocar na base 3, tá? Como é que eu faço para colocar 27, a B aqui, por exemplo? O 27. Vou ter 1 sobre 27. Como é que eu coloco na base 3? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, né? Então, vai ficar 1 sobre 3 ao cubo. Desculpa, mas 3 ao cubo ainda não é base 3, porque tem um lá em cima. Então, eu tenho que inverter. Esse 3 ao cubo vai ficar menos 3, e 1 vem para baixo, não precisa aparecer. Eu acho que eu falo demais. Daí me dá coceira na garganta. Esse daqui, o 1 colocar na base 2, ó. Eu vou colocar o 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Certo? Então, vai ficar assim a continha, ó. 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 2 elevado a 0. Agora, eu vou poder cortar a base 2, ó. Desse jeito aqui. Aí, vai ficar assim, só o expoente. Passa a ser número grande, daí, né? Daí vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Aí você resolve pela fórmula da equação de segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara. Esse daqui, como é que eu vou colocar o 320 e o 10 na menor base que tem? O que é menor, ó, número 7? 10, o 2 ou o 320? O 2. Então, eu tenho que colocar todos eles na base 2. Não tem como colocar o 10 na base 2, nem o 320. Mas eu vou tirar esse 10 e vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 320 dividido para 10. Vai cortar o 0. Aí, vai ficar só assim, ó. Vai ficar x ao quadrado, né? Menos 4, que passa a ser grande agora. Obrigada, gente. X ao quadrado menos 4 igual a 32, certo? Esse menos 4 passa para lá agora mais 4, ó. Vai ficar x ao quadrado igual a 32 mais 4. X ao quadrado igual a 36. Aí eu tenho que colocar na raiz quadrada para mim achar o valor de x. Corta. Vai dar mais ou menos 6, certo? Menos 6 vezes menos 6 vai dar mais 36. E mais 6 vezes mais 6 vai dar mais 36. Aí eu acho x1 e x2. Então, essa continha tem a solução menos 6 e mais 6. A número 8 também eu vou ter que colocar... Dá para me cortar aqui ao 0, mas não pode esquecer que esse aqui não é 0 que tem lá, senão não vai dar certo. É 1, lembra que tem 1 lá? Então, o 10 já está na base 10, é diferente daquela do 1 lá. Então, é só cortar o 10 e não esquece que tem 1 lá, tá bom? E esse 1 vai passar para frente, vai passar menos. Aliás, é menos, porque ele é mais, vai passar menos, igual a 0. E resolve também por baixo. Igual foi feito isso aqui, ó, que o 10 passou para lá dividindo, a número 4 também é a mesma coisa. O 3 vai passar para lá dividindo, tá? Sobre 3. Ele vai vir para cá, esse 3 ali. Esse 3 aqui, certo? Aí você coloca na base 2 depois e dividir o 192 para 3. Primeiro divide o 192. Então, essas questões aqui, elas servem como exercício, só para treinar, e na próxima terça-feira a gente vai corrigir, tá? Não tem necessidade de bater